Medo de nunca mais sair dessa situação. A situação de quê? Crise de pânico e ansiedade. Foi o que eu perguntei aqui na caixinha de perguntas e aí eu vou responder. Renata, esse medo seu, ele é verdadeiro. É um medo que tem fundamento. Por quê? Se você não fizer nada, realmente nunca vai sair dessa situação. Porque ela não é uma situação de crise de ansiedade, ter muito pânico, ter muito medo, não é uma situação que some sem fazer nada, que desaparece do nada, do jeito que veio, vai embora. Infelizmente não. Porque o seu cérebro aprendeu um comportamento. Ele aprendeu a ser acionado em situações que não são de alarme, que não são perigosas. Por exemplo, você está comendo, aí você está sentada e você não tem nenhum perigo do seu lado e de repente seu coração começa a disparar. Por que ele disparou? Porque o seu cérebro, de alguma forma, acionou um alarme que nós temos lá dentro, que é a amígdala, e enviou receptores, mensageiros químicos e elétricos para todo o seu corpo, dizendo que você estava numa situação de alarme. Quando o seu corpo recebeu esta informação, ele disparou as glândulas suprarrenais que liberam noradrenalina e adrenalina para que você tivesse então uma energia em boost, que a gente fala, em um pico de energia muito alto para você fugir deste lugar. Fugir da onde? Da mesa onde você está comendo. Fugir da onde? Do sofá que você estava sentada? Da cama que você estava dormindo? Da televisão que você estava assistindo ali, sentada? De um lugar como esse aqui que eu tô, que não tem perigo nenhum. Mas esta adrenalina que foi colocada na sua corrente sanguínea, sem você mandar, é um sistema involuntário, né, de luta e fuga, que ativa o simpático, ele produz coração disparado, falta de ar, sintomas, são sintomas da adrenalina na corrente sanguínea. Dura alguns minutos só, é o tempo suficiente de corrermos do perigo, de fugirmos do que poderia ser uma ameaça de vida, ameaça à nossa vida. Mas se o seu cérebro está fazendo isso, ele tem que ser regulado, reeducado a não disparar. E como que ele faz isso? Se você não responder a esse alarme falso. Toda vez que ele aciona, você responde, ele acha que estava certo. Toda vez que acontece, nossa, tá coçando aqui, que acontece um alarme, você desespera e você acha que realmente está acontecendo alguma coisa no seu corpo, porque já que do lado de fora não está, o alarme precisa de ser respondido e você acha que é urgente de ter que dar uma explicação. E a interpretação que você dá para isso, a explicação que você encontra para o seu coração disparado, para os sintomas físicos que você está sentindo, ao invés de ser, meu alarme foi ativado, isso é ansiedade, estou tendo sintomas de pânico ou de ansiedade, consciente, saber que isso está acontecendo, que não é grave, que não é o seu corpo que está querendo te sabotar ou está contra você. Ele tem um sistema muito bem estruturado para realmente nos livrar de perigos e de situações de sobrevivência. Ele é o nosso sistema de sobreviver nesse mundo. Já pensou se a gente está em perigo de ser assaltado e não fazer nada, não reagir? Um perigo de cair e não reagir, um perigo de qualquer coisa acontecer e a gente ficar assim, imóvel, sabe? Nem os animais fazem isso. Se tem um gato aqui e eu ameaçar de atacá-lo, ou ele luta comigo, me avança, ou ele foge. É isso que está acontecendo com você. Ou você luta, ou você foge. Aí você olha ao seu redor, escaneia o ambiente. Tem algum perigo aqui? Não. Então meu sistema foi ativado sem que eu quisesse e não se sabe por quê. Não importa naquele momento você descobrir por quê. Na terapia a gente pode trabalhar isso e descobrir por quê. O importante é você reeducar seu cérebro, que tem uma neuroplasticidade, uma potência, uma habilidade de aprender coisas novas todos os dias. Aproveita essa habilidade, aproveita essa potência cerebral que Deus nos deu, de neurogênese também, que todo dia novos neurônios nascem no nosso cérebro. Ensina para o seu cérebro, remodela o seu cérebro a não reagir todas as vezes que a amígdala, que é uma parte do seu cérebro, ativa o seu sistema de luta e fuga. Esse pico adrenérgico que é chamado de luta e fuga dura questão assim de, se você não reagir 1 minuto, 2 minutos, se você ficar alimentando o ciclo com pensamentos de medo, meu Deus, é meu coração, eu vou ter um infarto. Tá, a adrenalina faz o coração disparar, não é infarto. Infarto é diferente, é outra coisa.
é causado por outra coisa e é uma doença física do coração. Quando a pessoa infarta, é alguma coisa física, veias, artérias, coração, físico. Quando a adrenalina dispara o coração, essa reação química que aconteceu num coração saudável não tem prejuízos, não é perigoso, não vai matar, não tem lá um laudo morreu porque entrou em crise de ansiedade. Não, coração saudável, o médico já viu, tá tudo certo, não vai acontecer. O coração dispara em várias situações, então toda hora eu estou em risco quando eu faço exercício, quando eu corro, quando eu levo um susto. Toda vez que meu coração dispara, um coração normal pode disparar? Responde essas perguntas. Pode. Ou nunca disparou? É só na ansiedade? É só quem é ansioso? Claro que não. Quem não é ansioso também tem coração disparado. A diferença é que o coração dispara e ela não interpreta isso como eu tô morrendo, crise do, como é que é? É infarto, é uma coisa grave. Não, ela não interpreta. Ela sabe que disparou, deixa ele voltar ao natural, normal e pronto. E pronto. E não fica pensando nisso, nem evitando isso, nem preocupada com isso. E não faz disso uma doença, porque não existe. Não existe a doença. Doença, coração disparado. Não, não tem. Coração dispara, coração sai fora do ritmo, coração tem extracístole. Inclusive, uma das perguntas aqui, ó, tava perguntando aqui, ó, já vou responder essa também. Lelis falou assim, extracístole às vezes pode ser da ansiedade e pânico? Claro que pode. A extracístole encontrada em cardiopatias, o médico sabe diferenciar ela e mesmo assim não é algo, a maioria das vezes, que como que fala? Grave. É gravíssimo, tem que fazer uma cirurgia cardíaca, tem que fazer um transplante de coração, tem que fazer Não, não tem. O que é extracístole? O coração, ele tem as batidas normais, o ritmo, tem as ondas, que é RST, é uma coisa assim, ele lê lá direitinho, toda vez eu esqueço isso, TS, que é, bom, tem um espaço entre elas, a contração e o relaxamento do coração. Quando o coração está no batimento e aí ele dá uma batida a mais, ele dá uma contração a mais do que... Ele mesmo entra no ritmo, ele mesmo consegue compassar novamente o ritmo. Então não é nada algo que a gente deveria fazer, é gravíssimo. Depende, o médico vai avaliar essas extracístoles. Extracístoles geralmente, normalmente, na maioria das vezes, óbvio que tudo tem exceção nessa vida, mas na maioria das vezes não é nada grave. Não é grave, de a ponto de vai morrer porque teve um extracístole, não. É muito mais você assustar com isso do que realmente o fato em si, tá? Eu falei geralmente, normalmente, quem vai esclarecer melhor para você é o seu médico cardiologista. É isso, vamos para a próxima.